Gênesis 17, capítulo 17, verso de número 2. Quem chegou lá, diga: eu estou pronto. Aleluia. E ele diz assim, em Gênesis 17, 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Amém? Independente da sua versão, você pode ler comigo esse texto. Vamos lá, 1, 2, 3 e... farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque existe uma unção vindo da parte do Senhor para produzir coisas nessa noite. Existe uma unção vindo da parte do Senhor para levantar coisas, lembrar coisas, fortalecer outras. Nós sabemos que a tua unção, segundo o mover do teu Espírito, vai fazer com que cada um de nós possamos sair daqui de uma forma diferente. Eu oro, Pai, para que iluminados sejam os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender na totalidade aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse dia. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se assente no seu lugar, queridos. Você já deu um sorriso para quem está do seu lado? Aí você fala: já dei, pastor, então dá outro. Semeia um sorriso na vida dele, principalmente se você é casado. Semeia sorriso, meu irmão, porque assim, o casamento é um negócio de semear, não é verdade? Quem sabe disso? Amém? Uma mulher feliz é um marido feliz, e um marido feliz é uma mulher feliz, não é assim? Glória a Deus. Irmãos, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, e nós passamos a ler o livro de Gênesis, o livro dos começos, nós entendemos que ali está escrito, está expresso a vontade inicial de Deus para as nossas vidas. Você vê que Deus não criou as coisas para estarem em caos, mas Deus criou as coisas para estarem em uma perfeita harmonia. Quando Deus vai e Ele cria o jardim do Éden, cada coisa possuía o seu lugar, cada qual possuía uma função. E quando nós vamos vendo e lendo, dia após dia, uma coisa a cada tempo ia sendo criado. Deus, Ele estabelece algo, Deus, Ele estabelece um sonho, Deus estabelece normas de procedimento. E você vê que chega numa hora, no sexto dia, Deus de repente Ele cria o ápice da criação. Deus, Ele faz algo que nós chamamos de homem e mulher. Deus, Ele cria Adão e... Você pode falar isso comigo? Diga: Deus criou Adão e Eva, e não foi Adão e Ivo. Amém, irmãos? Então é Adão e é Eva, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Amém ou não amém? Sabe, irmão, Jesus certa vez Ele disse que é melhor você entrar sem um olho no reino dos céus do que você ir com dois para o inferno. Então, se existe algo que te faz pecar, querido, corta e joga fora. Se a televisão te faz pecar, meu irmão, vai e doa para alguma pessoa, amém? Glória a Deus. Não é sobre isso que nós vamos falar, não. E de repente está lá, e Deus, Ele começa a criar tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é bom, e Ele cria Adão e homem e mulher, a plenitude da criação. Durante aqueles primeiros 5 dias, até o começo do sexto, Deus vai criando as coisas, vai falando que tudo é bom. Quando Deus chega em mim, chega em você, Ele fala assim: é muito bom. Aleluia. Deus ficou feliz com a sua criação, queridos. Você fica feliz com isso? E ali, meu irmão, Deus, Ele decide estabelecer algo, um relacionamento. Ele decide estabelecer uma aliança com o homem. Ele sopra a própria vida dele. O fôlego de vida é soprado pelas narinas de Adão. Adão vem à vida. Mas chega uma hora que Adão vai lá e ele decide fazer algo errado junto com Eva, e você sabe, ele peca, come do fruto, ele é banido do jardim do Éden, e daí começa a história de pecado da humanidade. E de repente, meu irmão, aquele homem que ele tinha acesso a uma plenitude de Deus, ele já não tem mais acesso. Aquele homem que podia falar com Deus face a face, ele já não pode mais por causa do pecado.
Aquele homem que o tempo todo na viração do dia, ele passava um tempo de intimidade, conversava, falava do seu dia para Deus. Ele não pode mais fazer isso da forma que ele podia. E de repente Deus vai lá e ele fala assim: eu vou fazer algo. E aí você começa a ler o livro de Gênesis, continua passando. De repente um homem é levantado e se chama Abrão, e Deus vira para ele e fala: Abrão, você não vai ser mais Abrão, mas você vai ser Abraão. Você vai ser pai de nações, e de você eu vou fazer uma grande multidão. E como nós lemos aqui, eu vou te multiplicar extraordinariamente. Ele diz: a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, a sua descendência vai ser como a areia, os grãos de areia que estão na praia do mar. Aleluia! Deus começa a estabelecer uma aliança. Diga aliança. O que era uma aliança? Algo que iria, querido, restaurar, ainda que em parte, o acordo, o pacto, o firmamento que havia sido estabelecido lá atrás antes da queda. Deus começa a desejar e a fazer algo para que o homem fosse trazido novamente para Ele. E quando Deus faz isso, quando Deus ele faz uma aliança, Ele começa a declarar e Ele começa a prometer bênçãos que estariam permeando e envolvendo essa aliança. Deus começa a falar para Abraão: assim como eu vou fazer com você, eu vou fazer com toda a sua descendência. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eu vou cuidar de você, eu vou ser a sua proteção, eu vou ser aquele que vai te livrar. Aleluia! Ele faz uma aliança, e de repente está lá, meu irmão, a aliança acontece, e ele vai lá, Abraão começa a caminhar, e a história começa a acontecer. Aí nós começamos a ver milagres acontecendo. O povo é preso, Deus levanta Moisés, e de repente está lá o povo, o mar vermelho se abre. Uau! E aí, meu irmão, você está lá, o povo quer água, e aí a água jorra das pedras. E de repente o povo quer comida, cai maná do céu. E o povo não quer mais pão, eles querem carne, e vem as codornas do céu, e deles comem a carne. Aleluia. E para cada coisa, meu irmão, que eles iam querendo, Deus ia provendo. E aí você vê milagres acontecendo. E aí você vê o azeite que não existia mais em abundância na casa da viúva, começa a brotar, começa a encher os vasos, e aquela viúva que não tinha nada, ela já começa a ter para dar e abençoar a vida das pessoas. Aleluia. E aí você começa a ver profetas sendo levantados. Aí você vê lá Elias juntamente com o Eliseu fazendo milagres e coisas acontecendo. E de repente chega o dia de Elias, e uma carruagem de fogo desce e sobe para o céu e leva Elias. E meu irmão, e é um milagre atrás do outro. Eliseu morre e estava lá, meu irmão, de repente um soldado cai, bate em cima dos ossos de Eliseu, e esse soldado ele volta à vida. Fala para quem está perto de você, pergunta assim: ó, você está preparado para fazer milagres mesmo depois da morte? O seu legado permanece, querido. Aquilo que você ensina, aquilo que você produz permanece. E meu irmão, então você imagina aqui comigo, às vezes eu fico pensando, Davi matando Golias, e tantos milagres acontecendo, meu irmão, eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sei o que eu faria quando eu visse o mar se abrindo e o solo ficando seco. Eu não sei se eu ia chorar, não sei se eu ia dar uma voltinha, não sei se eu ia pular, não sei. Mas eu sei que eu ia ficar maravilhado. Você ia ficar maravilhado? E aí, meu irmão, a história do povo continua. E eles vão e vai passando, aí a gente chega lá em Daniel. E todas essas pessoas, inclusive Daniel, eles eram descendentes de Abraão. E porque eles eram descendentes de Abraão, eles estavam ligados à promessa de Abraão, que Deus iria multiplicar, que Deus iria guardar, e que eles seriam abençoados extraordinariamente. E aí de repente vai lá o rei Nabucodonosor, levanta e fala assim: ó, quem não prostrado me adorar aqui, vai queimar no fogo, vai para a fornalha. E aí nós temos lá os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
E eles falam: eu não vou me curvar não. E de repente o rei lança ele na fornalha, e quando o rei pisca o olho e ele vai e olha de novo, ele lançou 3, mas tinha 4. Por quê? Porque o Deus da aliança estava guardando eles. Porque Deus é fiel à sua aliança, e se Deus diz algo, Ele cumpre. Aleluia. E meu irmão, pode passar dias, pode passar meses, pode passar séculos, se Deus disse algo, Ele vai cumprir. Aleluia. E Deus livra eles da fornalha, e Deus vai e livra Daniel da cova dos leões. E aí, meu irmão, você vai vendo milagre após milagre, milagre após milagre, milagre após milagre. Aí a gente vai lá para Isaías capítulo 43, vai lá comigo. E Deus, ele fala mais coisas para eles. Deus começa a lembrar eles das cláusulas das bênçãos que estavam envolvendo essa aliança. E ele começa a lembrar de como ele seria com o povo, feita para permanecer e não para durar dias. Assim como a aliança de salvação, ela é feita para permanecer e não para durar dias. Aleluia. E essa aliança, ela vem percorrendo tempos. Essa aliança, ela vem passando por anos, e milagre e mais milagre, e milagre e mais milagre. Meu irmão, você já fica maravilhado só com esses milagres que a gente está falando? Meu irmão, e teve muito mais. E Deus fez, querido, e você vê durante todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, e era milagre, era milagre, era milagre. Davi, e até com Jó, e meu irmão, milagre, 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 milagre. Só que aí chega uma hora que Deus, mesmo com aquela aliança que Ele havia estabelecido com aquele povo, Ele decide que estava na hora de fazer uma nova aliança. Deus decide, meu irmão, e Ele olha para aquilo, e Ele via que o povo estava se relacionando, que Deus poderia cuidar deles, mas Deus entende, querido, que estava na hora de subir para um outro patamar. Deus entendia que estava na hora de um outro nível de cuidado, de um outro nível de livramento, de um outro nível de entendimento, e Ele decide, querido, inaugurar algo que nós chamamos de nova aliança. Aleluia. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: nova aliança. E essa nova aliança, amados, ela dá-se início com o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Jesus, ele veio para encerrar a velha aliança. Um período passado, um tempo bom? Sim. Um tempo de milagres? Sim. Afinal de contas, o Velho Testamento está falando do mar se abrindo, do maná, da coluna de fogo, da ressurreição, de tantos milagres. Mas Deus, ele diz que um novo tempo, uma nova aliança, uma aliança baseada em superiores promessas iria se iniciar. E esse novo tempo, ele começou quando Jesus morreu na cruz, foi ao inferno, ao terceiro dia morreu, ressuscitou e aspergiu o sangue no Santo dos Santos. Vai comigo para Hebreus capítulo de número 7, verso de número 22, lá fala um pouco sobre isso. E é aí que eu quero chegar com você. É nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, é nessa nova aliança, não uma aliança como a passada, uma nova aliança. Aleluia. Aleluia. E ele diz assim em Hebreus capítulo de número 7, verso de número 22. E quando você chegar lá, você vai dizer: eu faço parte dessa aliança. Hebreus 7:22, ele diz: por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de uma superior aliança. Diga: superior aliança. Folheie uma página aí, vai para Hebreus capítulo de número 9, verso de número 15. Aleluia. Quem chegou lá, diga: estou pronto.
Hebreus 9,15 então diz: por isso mesmo, Ele, fala de Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Quem tem sido chamado aí? Glória a Deus. Folheia mais uma página, vai para Hebreus capítulo de número 12. Hebreus 12, 24. Nós somos o povo da palavra, amém, queridos? Palavra e Espírito. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 24. E ele diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que é, meu irmão, que esses textos estão dizendo? Esses textos estão falando que Jesus é aquele que garantiu o início, a existência dessa nova aliança que nós somos chamados para viver. Aleluia. Por que nova, querido? Porque é algo diferente da velha. Eu, certa vez, eu estava tão acostumado a ouvir algumas pessoas falando algo, e eu comecei a falar a mesma coisa que as pessoas estavam falando. E as pessoas, elas olhavam para as coisas se quebrando nos dias de hoje, e elas falavam assim: hoje as coisas de hoje em dia não valem nada, as coisas antigas que valiam algo, as coisas antigas que eram boas de verdade. E sabe, meu irmão, você já falou isso alguma vez, sim ou não? Sim, com várias pessoas, né? E aí a pessoa falava assim: não, hoje faz tudo aí descartável, tudo não presta, não faz as coisas para durarem. E eu comecei a falar isso, mas chegou um dia, meu irmão, que eu comecei a prestar atenção, e eu vi que isso que eu estava falando não era verdade. Porque, meu irmão, eu peguei um dia e fui dirigir uma Brasília, que eu precisava fazer uns carretos para carregar umas cadeiras aqui para a igreja. E eu, meu irmão, estava acostumado a dirigir o meu carro. E, meu irmão, na hora que eu peguei aquela Brasília, aí, meu irmão, na hora eu falei assim: não é verdade que as coisas mais antigas são melhores. E aí, meu irmão, eu deixei aquela Brasília, e sabe o que eu peguei para dirigir? Uma Kombi, meu irmão. E a Kombi, ela estava com o câmbio mole, e eu nem sabia que o câmbio da Kombi só tinha 4 marchas, porque era uma Kombi antiga. E vai eu lá, meu irmão, e quase que eu estouro o câmbio de tanto que eu fazia. E eu, meu irmão, começando a olhar aquelas coisas, eu parei e eu falei assim: ei, é mentira que as coisas velhas, elas são melhores. Se existe algo novo, é porque o novo, ele veio a melhorar aquilo que é velho. Ele veio para proporcionar coisas que o velho ainda não poderia proporcionar. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você, eu não estou dizendo que as coisas velhas não são boas, eu estou dizendo que as coisas novas são melhores. Você está comigo nisso? O Velho Testamento foi bom, os milagres do Velho Testamento foram bons, mas Deus nos chamou para viver um tempo onde as coisas que eram boas, elas se transformaram em coisas melhores. Aleluia por isso, glória a Deus por isso, aleluia, 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 aleluia. Sabe, irmão, eu fico olhando, e eu às vezes encontro algumas pessoas, e parece até jargão, mas é um dito tão grande que as pessoas falam, e elas olham para Abraão, e elas fazem as coisas. Sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. Quando Jesus, ele ensina uma oração bíblica, ele ensina que você ora ao Pai em nome de Jesus. Você não precisa citar Abraão, Isaac e Jacó. Você não precisa citar a genealogia toda. E tem pessoas que acham que Deus só ouve se fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Meu irmão, ele é só Deus dele ou ele é o Deus seu? Aí, meu irmão, as pessoas, elas oram como um Deus distante, e elas esquecem que Deus é um Deus de perto. Esquecem que Deus é um Deus que decidiu andar comigo e com você numa nova aliança, onde não existe mais o Santo dos Santos, que um véu separava. Aquele véu foi rasgado, e hoje nós vivemos, querido, na plenitude da presença dele, falando e ele ouvindo, ele falando e cada um de nós ouvindo aquilo que ele diz. Aleluia. O que era para trás era bom, mas aquilo que Deus tem preparado para nós hoje é melhor, querido. Aleluia. Eu me lembro de certa vez eu estava na rua do seminário, quando eu estava estudando lá em Belo Horizonte, na Batista da Lagoinha,
E meu irmão, eu comecei a olhar algumas senhoras, e elas estavam descendo a rua do seminário, e elas estavam com roupas de saco. Vocês sabem o que é roupas de saco? Você sabe aquele saco de batata, de trapo, sabe aqueles negócios lá? Você sabe o que é que eu estou falando ou não? Quem é mais novo, né, menos experiente, sabe aquele pano de chão que sua mãe usa, de saco alvejado? Então aquilo lá é um saco também. E aí, meu irmão, o que as velhinhas lá, as senhoras, elas faziam? Todas lindas, maravilhosas, irmãos. Elas iam descendo assim, elas andavam até mais devagarinho, e elas produziam roupas de pano de saco. Elas pegavam aquele saco alvejado e elas costuravam aqui, faziam a manga, faziam as coisas, iam elas com a Bíblia debaixo do braço, às terças-feiras de tarde, e eu via elas indo assim para a igreja de pano de saco. E certa vez, irmãos, nós fomos perguntar para elas, nós falamos assim: irmãs, por que essa roupa para você fazer parte do culto? E elas falaram para a gente: o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependia rasgando as suas vestes, vestindo trapos, panos de saco, e é por isso que nós fazemos isso hoje também. Meu irmão, Davi fez. Foi bom para ele? Claro que foi. Ele se arrependeu, ele mudou. Mas hoje a Bíblia diz que você não foi chamado para vestir panos de saco. Você foi chamado para vestir novas vestes, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Então não está, querido, na roupa que você usa para fora, mas está naquilo que você tem dentro do seu coração. É por isso que Paulo diz: nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale para alguma coisa, mas aquilo que foi feito lá dentro do coração. Paulo diz, querido, que chegaria um tempo onde cada um de nós, ao aceitarmos Jesus, teríamos nas tábuas do nosso coração escritas as verdades de Jesus. Aleluia! Então não é na roupa que você usa, mas é, querido, em como encontra-se o seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para quem está perto de você e fala assim, ó: não queira estar no Velho Testamento. Aleluia. Ah, pastor, mas eu quero, pastor, Davi, Golias, Moisés, Isaías, Jeremias, Jó, homens de Deus. Quando nós vamos lendo, querido, Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia diz, querido, que homens como esses o mundo não era digno. A Bíblia diz que muitos fecharam a boca dos leões, venceram o fogo, mudaram a história, mudaram o curso das coisas, mas morreram sem encontrar e contemplar a promessa. Nós, porém, querido, hoje podemos desfrutar o resultado da promessa. Hoje nós podemos viver no nosso dia a dia o resultado da nova aliança. Hoje nós podemos desfrutar na nossa vida e no nosso dia a dia algo que é maior do que o mar se abrindo, algo que é maior do que pão caindo do céu, querido. Você pode viver hoje a própria vida de Deus. Aleluia! O que é isso, meu irmão? É a doença chegando para você, e de repente você lembra de Isaías 53, 4 e 5, e você lembra lá que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. E aí, meu irmão, a doença vem e você fala: doença vai, porque existe algo que está operando sobre mim, uma nova aliança baseada em melhores promessas. Aleluia! A doença vem e de repente a doença precisa ir. Por quê? Porque você está firmado numa nova aliança. Porque você lembra de 1 Pedro 2,24, que diz, querido, para que aquilo que foi escrito se cumprisse, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! A aliança que Deus chamou para nós vivemos nesse dia é uma aliança de cura. É uma aliança de saúde, irmãos. É uma aliança onde o problema vem, mas o problema não fica, o problema vai. Aleluia! A nova aliança não diz que problemas não se levantariam, mas a nova aliança diz que os problemas não te venceriam. Aleluia! Porque diz que em tudo nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37 diz isso. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga assim: em todas as coisas. Se é em todas as coisas, então é no trabalho, é em casa, é na igreja,
é nos seus sonhos, é nas suas viagens, é na criação dos seus filhos, é na sua faculdade, é em tudo aquilo que faz menção à sua vida, querido. Ah, pastor, então o problema não vai se levantar nas áreas da minha vida? Não, o problema vai se levantar em todas as áreas da sua vida. A questão é que em todas as áreas da sua vida, você vai terminar como mais do que vencedor. Aleluia. Por quê? Porque essa aliança te capacita. Porque essa aliança, querido, ela te torna hábil para fazer isso. Atos, livro de Atos diz: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. Recebereis virtude, recebereis carisma, recebereis dons. A habilidade, querido, que nós precisamos para viver a nova aliança nessa terra está no Espírito Santo, que vive dentro de nós, mas que vive também sobre nós. Muitas pessoas às vezes ficam assim: por que Jesus não fez nada antes dos 30? Por que Jesus não fez milagre? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Jesus viveu aproximadamente 33 anos e meio nessa terra. Até os seus 30 anos não existe registro de milagre. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, transformando água em vinho. O que fez com que Jesus desse abertura no seu ministério quanto a milagres? Jesus foi batizado, veio sobre ele o Espírito Santo, a capacitação sobre, a unção sobre. É por isso que eu e você, como os crentes, querido, precisamos nos encher do Espírito diariamente. Aleluia. E esse ser cheio do Espírito, como Efésios diz para nós: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito, onde não há dissolução. Aleluia. A vontade de Deus, irmãos, nesse novo tempo, é que você está andando, você ande em saúde. Você está andando, você ande em provisão. Você está andando, você ande em paz, você ande em alegria, você ande, querido, em sucesso em todas as áreas da sua vida. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Aí você fala assim: pastor, eu não tenho vivido isso. Querido, então toma posse dos seus direitos. Toma posse do direito de viver uma vida que agrada o coração do Senhor. Você sabia, meu irmão, que o seu direito não está apenas vinculado aos presentes que Deus tem para você? Você sabia disso, sim ou não? Porque as pessoas às vezes elas acham que os presentes de Deus estão ligados à cura, estão ligados ao dinheiro, estão ligados a coisas desse tipo. Mas sabe o que eu falo para você? Um dos maiores presentes, se não o maior presente que Ele pôde nos dar, é a oportunidade de adorarmos como nós podemos adorar hoje. O maior privilégio que Ele nos deu hoje não é um carro, não é uma casa, não é uma roupa, mas é poder você, querido, acordar pela manhã, antes mesmo de abrir os seus olhos, você levantar suas mãos e falar assim: Pai, graças te dou por esse dia. Pai, obrigado pelo seu cuidado. Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Aleluia. Pode estar com carro, pode estar sem carro. Pode estar com roupa, pode estar sem roupa. Algo maior, uma nova aliança, firmadas em melhores promessas, firmadas em coisas superiores. Agora presta atenção em algo: se são coisas superiores, então nós estamos falando também de milagres superiores aos milagres do Velho Testamento, sim ou não? Se Deus abriu o mar vermelho no Velho Testamento, se Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, se Deus livrou Daniel da cova dos leões, agora eu pergunto para você: o que Deus vai fazer na sua vida nesses dias? Aleluia. Eu preciso que você medite de novo nisso, tá bom? Então vamos lá. Se Deus abriu o mar vermelho, se Deus, meu irmão, o fogo, você já queimou a mão, meu irmão, alguma vez? Você já queimou a mão alguma vez? Eu já queimei, irmão. Panela, você rela assim, ai, escapamento de moto, meu irmão, como dói esses negócios. E vai lá a fornalha quente, o que matou o homem que foi jogar eles para dentro da fornalha, tamanho bafo, tamanho calor. Eles entram lá. A Bíblia diz que eles estavam passeando. Aleluia. Livra Daniel da cova dos leões. Se Deus fez tantos milagres aqui, o que é, meu irmão, que Deus está preparando para o seu casamento?
O que é que Deus está preparando para o seu trabalho? O que é que Deus está preparando para o seu ministério, querido? O que é que Deus está preparando para as suas orações? O que é que vai acontecer, querido, dos milagres dos próximos dias da nossa vida? Aleluia! Aleluia! Nós ouvimos falar de avivamentos, querido. Nós ouvimos falar do avivamento da Rua Azusa, onde pessoas caíam pelas ruas, ficavam orando em outras línguas. Era uma unção. Nós ouvimos falar de testemunho de pessoas que em estádios caíam com a glória de Deus. Você está preparado, querido, para começar a andar na rua e a sua sombra curar como a de Pedro curava? Você está preparado, querido, para de repente uma pessoa chegar para você e ela falar assim: irmão, eu não tenho nem o que comer em casa. E de repente você, querido, declara uma palavra, e quando ela chega em casa, o caminhão do confiança está parado na porta da casa dela. Ô louco pastor, está viajando na maionese. Não, meu irmão, estou viajando na fé. Eu estou andando em fé. Eu estou, querido, crendo, porque se diz que é superiores. Para mim, meu irmão, o negócio tem que ser muito doido para ser maior do que abrir o mar vermelho. Para mim o negócio tem que ser muito doido do que você colocar a mão no fogo e não queimar. Do que você está falando, Leandro? Eu estou falando de uma paciência divina para você aguentar quando a sua mulher está aqui, ó. Eu estou falando de uma paciência e de um amor divino, mulher, para você aguentar, baseado em maiores promessas. Aleluias. 2014, querido, tem que ser diferente de 2013. Maiores milagres, maiores promessas, maiores feitos, avanços em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ser o seu melhor ano no casamento. Tem que ser o seu melhor ano na empresa, no trabalho. Tem que ser o seu melhor ano na igreja. Aleluia. Tem sido já, querido, e vai ser. Porque Deus é fiel. Você lembra, querido, que nos meses de outubro, novembro, dezembro, nós começamos a falar que a direção de Deus para a nossa igreja era estabelecer e consolidar coisas nos últimos 3 meses, que em janeiro o crescimento ia começar a acontecer. Você viu que já começou a acontecer nos últimos dias de dezembro? Você viu que já aconteceu no mês de janeiro, querido? E eu falo para você que se no mês de janeiro já um monte de gente maravilhosa já tem participado com a gente, eu estou com expectativa para fevereiro, eu estou com expectativa para março, e eu já estou falando para o pessoal: tira os entulhos da galerinha, porque nós vamos ter pessoas adorando o Senhor lá em cima. Aleluia. Você está comigo nisso, querido? Aleluia. E nós estamos nas terças-feiras de oração, e cada terça-feira tem vindo mais gente, meu irmão. E às vezes eu paro e falo assim: Pai, obrigado, porque esse ano nós vamos ser uma igreja que ora. Nós vamos ser uma igreja unida no corpo, na alma e no espírito. E meu irmão, e na escola dominical as pessoas vindo. Aleluia. Coisas maiores, coisas maiores. Sabe, irmão, Deus não quer que você viva a vida que o seu irmãozinho está vivendo. Deus, Ele quer aumentar a vida que você está vivendo. Então identifique o estágio que você está, identifique aquilo que você está vivendo, passe a crer, passe a ter expectativa, e os milagres vão começar a acontecer segundo a estação que você está vivendo. Aleluia. Às vezes, meu irmão, o irmão está com problema no casamento, mas seu casamento estabelece, seu problema é dinheiro. Então, meu irmão, que adianta você ficar olhando para o milagre que está acontecendo na vida do irmãozinho? Comece a crer para o milagre que vai acontecer na sua vida. Aleluia. Deus é bom demais, irmãos. E eu decidi algo. Eu decidi não frustrar as expectativas que Deus tem para a minha vida. Essa semana eu estava pensando acerca de algumas coisas. Pergunta para quem está perto de você, pergunta se ele pensa. Falando assim: meu irmão, você pensa? Pergunta para ele aí. Não, meu irmão, pergunta para ele, está falando sério. Pergunta para ele assim: irmão, você pensa? Aí a pessoa fala assim: larga a mão de ser tonto, Leandro. É lógico que eu penso. Não, meu irmão, eu estou falando sobre você parar para pensar nas coisas. Você precisa fazer isso. E meu irmão, eu estava dirigindo, andando de carro. E meu irmão, eu viajo. Os anjos me guardam quando eu estou andando de carro, de moto. Sabe, às vezes eu vou sair de casa lá e eu vou fazer o maior percurso, e eu vou lá, orando em línguas. E aí eu fico assim: Pai, deixa a minha atenção aqui, cuida de mim. E eu fico orando, e Deus fala comigo. E eu, meu irmão, de repente eu me vi velhinho. E eu me vendo velhinho.
E eu, ali orando, eu olhei para trás e eu via uma frustração. Eu via tantas coisas que existiam no coração de Deus, tanto potencial, e eu, velhinho, não tinha cumprido com todas aquelas expectativas e agido segundo aquele potencial que Deus tinha através da minha vida. E meu irmão, eu vendo aquilo, eu parei para pensar, e eu decidi, eu falei assim: Deus, se depender de mim, eu não vou frustrar nem isso aqui, das expectativas que o Senhor tem acerca da minha vida. Eu não vou desperdiçar o potencial que o Senhor depositou na minha vida. Sabe, irmãos, eu vejo tantas pessoas deixando a vida levar, acontecer, e elas têm desperdiçado o potencial que Deus tem depositado dentro da sua vida. Sabe, irmãos, não espere você chegar lá nos últimos dias, olhar para trás e falar assim: eu poderia ter feito tanto e eu não fiz. Comece hoje, querido, olhar para a vida que você está vivendo. Comece, querido, colocar essas palavras da nova aliança dentro do seu coração. E comece a falar: eu vou viver a plenitude daquilo que Deus preparou para mim. E quando nós chegarmos lá nos últimos dias, se Jesus não voltar, querido, mas eu creio que nós vamos para a glória, nós vamos, querido, voar, porque nós não vamos conhecer a morte. Você crê comigo nisso, querido? Eu creio nisso. E quando chegar esses dias, meu irmão, eu vou olhar para trás e eu vou falar assim: uhul! Aí as pessoas vão falar assim: que você está doidão, Leandro? Eu vou falar: eu estou olhando para trás, e como Paulo eu posso dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Aleluia! E eu vou poder ver, querido, tudo aquilo que Deus teve expectativa de fazer através da minha vida acontecendo. Fala para quem está perto de você, fala assim: não frustre. Isso aí, fala assim: não frustre. Sei lá, fala assim: não deixa Deus frustrado não. Fala para ele aí. Amém. Existe uma expectativa, queridos. Então, se a doença está indo atrás de você, frustrar o plano de Deus é você deixar ela ficar. Então manda ela embora. Se você vê, querido, que o diabo está jogando picuinha no seu casamento, dentro da sua casa, quando você chegar hoje à noite lá, coloca o pé e fala assim: neste lugar habita a glória do Senhor. A minha casa é um lugar de paz, a minha casa é um lugar de amor. Aí você fala: diabo, você não tem voz nesse lugar. Os meus filhos são do Senhor, a minha herança é do Senhor, a minha descendência é do Senhor. E sabe o que vai acontecer, querido? Aquilo que a palavra diz vai acontecer. Os anjos do Senhor vão acampar ao redor da sua vida, da sua casa. Mas sabe o que acontece às vezes? A gente entra dentro de casa, aí o marido chega e a gente fala: lá vem o inferno. Aí o filho, a filha chega, aí a gente já dá os adjetivos para eles, né? Não, querido, nós vamos entrar dentro do nosso carro. Pai, obrigado porque eu sou seu filho, e porque eu sou seu filho eu não bato o carro. Pai, obrigado porque no trânsito o Senhor me guarda, sabedoria e atenção repousam sobre mim. E aí você entra na escola: Pai, obrigado porque existe inteligência na minha vida, eu vou entender o que o professor está falando, eu vou me dedicar aos estudos, eu vou ser o melhor aluno da sala. E aí você vai entrar no seu trabalho, meu irmão, vai entrar no seu cliente, vai falar: Pai, obrigado porque graça e favor estão entrando junto comigo nesse lugar, e esse homem e essa mulher vai olhar para minha cara, e eu não sei porquê, mas eles vão querer comprar comigo. Aleluia. Melhores promessas, uma nova aliança. E aí você está lá e vai tá querendo arrumar uma namoradinha, e aí você vai lá e fala assim: Pai, feche os meus olhos para aquilo que o diabo tenta me enganar, que eu seja guiado pelo seu Espírito, que eu venha escolher pelas coisas certas. Pai, me ajuda a ver o coração dessa menina, me ajuda a ver o coração desse menino, desse homem, dessa mulher. Deus não te chamou para errar, meu querido. Pode ser que o seu casamento não deu certo da primeira vez, mas deixa eu falar algo para você: da segunda Deus quer que dê. Pode ser que você fez uma escolha errada lá no mundo, mas a próxima escolha, querido, conte com Deus, porque é a sua próxima escolha. Você vai viver os melhores dias da sua vida no seu casamento. Melhores promessas, uma nova aliança, um ano de unidade, um ano de frutificação, um ano onde nós vamos crer juntos, nós vamos andar juntos.